que o Abel sair do Palmeiras, se vai ser o mesmo ponto, se a gente vai falar da mesma coisa, porque agora tá tranquilo, tá favorável, a Leila chegou, disse que ele fica, vai cumprir o contrato e falou sobre outras coisas também. Vamos ouvir a Leila, depois o Facincani conta pra mim o que ele achou dessa entrevista, porque tem um ponto aí, tem um ponto que me intriga levemente. Vamos ver se vai ser abordado, senão eu abordo aqui. Eu fico feliz Leila Pereira. Pingando, meu. O objetivo da gente é investir em jogadores jovens, tá? Mas jovens, mas que ofereçam um retorno esportivo e que também retorno financeiro, que no futuro, se nós precisarmos, não vendê-los, isso retorne esse investimento para o clube. Então, o torcedor ele tem que colocar em mente que esse é o objetivo da gente, tá? Investimento em jogadores jovens, mas que nos tragam um retorno esportivo. Olha aí, ó, dormiu com Cavani, acordou com Rafael Navarro. A negociação está esquentando. A negociação está esquentando. O Palmeiras está bem perto. Ele fez uma excelente Série B jogando pelo Botafogo. O Rafael Navarro, 48 jogos, 16 gols, 10 assistências. Acertado já, palavrado, aguardando os exames médicos. Tem o Yuri Alberto, que a gente falou aqui do custo, 10 milhões de euros, e ainda envolveria outros jogadores. Jogadores que, no meu entendimento, ao Palmeiras não fariam falta. Não sei como é que vocês enxergam. Quero saber o que vocês entendem desse discurso dela e Facincani, assim, essa coisa do Cavani, do medalhão e tal, essa entrevista, pelo menos, ela vai no sentido oposto, de tô pensando em fazer dinheiro aqui no futuro, além de ter um bom elenco. O Palmeiras pergunta sobre situações, é normal, né? Teve uma receptividade há alguns meses com o irmão do Cavani, que até visitou a Academia de Futebol do Palmeiras. Que é o empresário dele, perguntar, né? Não ofende. E o fato do Palmeiras estar atrás ou perguntar sobre o Cavani não quer dizer que ele vai deixar de lado essa ideia de contratar um jovem para fazer dinheiro. A mentalidade do Palmeiras está pronta. Mas isso também não quer dizer que é só essa regra. Se vê uma oportunidade de mercado de um cara pesado, o Palmeiras vai analisar. É óbvio que vai. Chega na sua mesa do nada, assim, ó. Eu tenho o Cavani, ele tá disposto, de fato, a ter uma propostinha que eu acho que agrada a você. Você não pega? Jogar um aninho? Pega. Dani? Pô, ela tá querendo desde o início da semana aqui? Pega, entendeu? Tá louco. Isso não exclui o fato do Palmeiras querer o Rafael Navarro e o Yuri Alberto pra ter caixa com caras mais novos. E tá parecendo que não é ou o Yuri ou o Navarro, né? O que o Palmeiras não vai fazer é pagar 6 milhões por mês pro Cavani. Não vai pagar. Ele pode olhar o mercado do jogador mais caro, mais experiente, mas não vai pagar o que o cara espera receber. Eu quero você, mas é na minha realidade. Você topa? Não. Obrigado, um abraço. Sim. Por isso que o Palmeiras andou perguntando sobre jogadores mais, né? Mais pomposos. O Cavani, o que é essa história? Como é que é? Tá. Se precisar cobrir aqui, um clube brasileiro vai pagar. Se for acessível para mim, eu cubro. Tem isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem o lado da convicção que o Palmeiras hoje tem de mentalidade. O jogador mais jovem, menos estrelado, compromissado taticamente. Eu te coloco dentro da entrevista dela, eu vou perguntar para você, se vier uma proposta para os meninos, ela vende? Danilo, Patrick de Paula? Vende. Pela ideia. Se o Palmeiras está rodando elenco, claro que sim. Caixa? Claro. Mas assim, Zé... E aí não tem que pensar em reposição, porque tem jogador ali que... Claro, e Dani, só que tem uma coisa. O Palmeiras hoje, por ser um clube muito acertado financeiramente, ele não tem pires na mão. Para tirar jogador de lá vai ter que gastar. O Palmeiras hoje ele levou um sarrafo no mercado que... Ele não está desesperado para vender. O Flamengo conseguiu vender muito bem. O Flamengo hoje vende bem. Melhor, né? O Santos em algum momento vendeu bem. O São Paulo vendia bem. Hoje esses caras estão em outra realidade. Hoje talvez não seja assim. Hoje quem está por cima dessa carne, o Atlético talvez se vender um jovem, que o time do Atlético é mais maduro, né? Não é um time de revenda. Mas, principalmente Flamengo e Palmeiras recentemente, hoje vai tirar o Danilo, tá bom, eu vou vender o Danilo. 30 milhões. Não, é o que eu quero. Deixa eu trazer porque tem de concreto aqui para a realidade. Você falou de Santos, de Rodriguinho, tem uma história de Rodriguinho no Santos. Daqui a pouco a gente vai falar disso aqui. Mas, pensando no que tem aqui posto na mesa, né? O Rafael Navarro, o Yuri Alberto, não parece ser mais uma escolha, parece que são possibilidades possíveis de caminharem juntas. O Rafael Navarro, ele se destacou muito na Série B agora jogando pelo Botafogo. Acho que foi o melhor jogador da posição no campeonato inteiro. Sim. E eu entendo que chega num primeiro momento
para ser reserva. Natural. Mas vocês entendem assim? É a possibilidade de chegar mais rápido ali, levando em conta a posição que ele joga? O Zé deu uma risadinha, eu gosto. É porque eu lembrei de um rapaz chamado Arthur Cabral. Que está no Basel, arrebentando com a boca do balão, brigando por chuteira de ouro na temporada, convocado para a seleção brasileira e que não jogou no Palmeiras. Que não jogou no Palmeiras, não teve oportunidade de jogar. Só isso. Talvez... Eu acho que o Palmeiras tem uma capacidade hoje, obviamente o Palmeiras Mas aí é o treinador que estava lá também não... Sim, por isso que eu estou dizendo. Esse é outro. O técnico agora é outro. Eu acho que o Palmeiras tem a capacidade de atrair um cara que brilhou na Série B. É mais atraente jogar no Palmeiras hoje do que no Botafogo, essa é a grande verdade. Então, e o Palmeiras tem uma possibilidade de caixa, de vida financeira um pouco mais saudável, de ter, hoje, se dar ao luxo de contratar esse cara para ser tão somente uma peça de opção no elenco. Eu entendo o que o Zé fala, mas será que vai inviabilizar, vai contratar para não jogar? Tudo bem, é porque o Palmeiras, ele se dá a esse luxo. Ele mira um Yuri Alberto para ser o titular, o dono da posição, talvez, ou alguém de fora, que a gente até comparava ontem que ele é um cara de mercado europeu, e ele tem o Rafael Navarro como opção. Você não sabe se o Yuri Alberto vai ser vendido daqui a 6 meses, daqui a um ano, você não sabe se ele vai ser convocado para uma seleção, você não sabe se ele vai ter algum problema. Então, o Palmeiras hoje tem o luxo de montar um elenco com boas opções. Não é que ele vai mirar o Yuri Alberto, então ele vai pegar um jogador, sabe, raspa do tacho. Não, pode pegar um Rafael Navarro. Eu entendo o medo do Zé de ser mais um cara que não jogue. Mas eu acho que compõe uma opção que o Palmeiras hoje não tem, que é um cara diferente. Você ter dois ali para montar o elenco. Vamos colocar no papel, Zé, que a proposta pelo Yuri Alberto, ela deve girar em torno, no total, de uns 16 milhões, porque contando você tem os 4 ativos, jogadores. Né? Sim, mas eles vão em definitivo ou em emprestado? Não, Definitivo. Eu, talvez, se estivesse nessa negociação de mercado, eu ia bagunçar o mercado com essa proposta. Fala, meu dirigente. Porque eu tiraria os ativos, eu ia com a grana. O executivo faz sentido. Já que o Palmeiras, então, quer um sonho de consumo, um 9 sonho de consumo, e eu pego a ponte aérea. Para onde? Para o Rio de Janeiro. 16 milhões você pega o Pedro? Não sei se pega o Pedro, mas eu citaria. O Flamengo vai vender o Pedro pro Palmeiras? Não vai. Não vai vender, mas eu iria até lá. Qual é a multa interna do Pedro? Não, a multa é altíssima. Passa muito isso. Mas, José, uma coisa é a multa interna. Uma coisa é a multa interna. 600 milhões. Voz da minha consciência, vê pra gente a multa do Pedro. Não, mas é isso, deve ser mais 50 milhões. Ela bate quase... Mas o Pedro Zé, uma coisa é a multa interna. Tem que ir embora, é isso? Como assim? Você não tá falando comigo mais? Você falou Pedro comigo? Zé? Daniela. É que você tava falando com a voz da consciência. Chato. Uma coisa é a multa interna. Outra coisa é você sentar com uma baita grana, que a gente sabe que essa multa interna Você acha que tem conversa? É quase que impagável e até externa. Se fosse, por exemplo, Corinthians. Um atleta... Corinthians, São Paulo, Santos, aí, pô, beleza. Eu também acho. O Flamengo não renderia para Palmeiras e Atlético. O Flamengo não precisa. Ok, mas só que... Eu acho que se puder, o Flamengo não vende internamente. Só quiser. Eu vou beneficiar o Flamengo um rival direto. Mas o Flamengo tirou uma Arrascaeta do Cruzeiro. Mas aí é outra coisa. Um Cruzeiro com o Pires na mão. Cruzeiro, na época, não. Não. O Cruzeiro já está com o Pires na mão há muito tempo. Mas naquela época o Arrascaeta ainda era o Arrascaeta. Mas assim... mas não era. Não tem nem comparação Cruzeiro daquele momento, mesmo com o Arrascaeta, com o Palmeiras e com o Flamengo. Aqui, ó, o fã de esporte está colocando o Navarro num Ou outro seja, patamar aqui. a bagunça do Facincano não ia durar a ponte aérea. Perguntar não ofende, sentar não ofende. Continua como comentarista. Era a ponte aérea, cair na Baía de Guanabara ali, já era. Olha, o coração não se mete. É razão e emoção. Porque assim, entendeu? Razão e emoção. Dirigente não pode ter emoção, tem que ser razão. Eu já vi muita negociação que praticamente era impossível acontecer. Mas nessa não, tem que ter os pés no chão. Se eu sou o Flamengo, como é que eu vou beneficiar o Palmeiras, que é um rival direto? O Flamengo não quer, mas e o jogador? E o jogador? E se sentar com o jogador? E o jogador vê o que vai chegar na mão dele, tem empresário. Só que eu sou o dirigente. Por mais que o jogador queira sair, o Pedro foi para a Olimpíada? Não foi para a Olimpíada. Então, por que ele vai querer sair agora? Paga o quanto eu quero. Eu paguei. Eu paguei quanto pelo Pedro? Zé, se eu sou dirigente do Flamengo. Ok, perfeito. Eu sou dirigente do Flamengo. Você está corretíssimo. Sim, você está corretíssimo. Só que Zé, tem um outro lado da história.
Falar que o Pedro hoje é um jogador 100% feliz no Flamengo, mentira. Isso não tem nada a ver com negociação. Mas ajuda. Não, ajuda nada. Ajuda Mas, nada. Facinca, Ajuda nada, Facinca, Facinca. a questão, a meu ver, eu acho que a negociação... Tudo bem, mas Palmeiras não Eu vai. acho que a negociação passa, sim, muito pela vontade do jogador. Mas eu acho que passa principalmente pela vontade do jogador quando o clube não tem barganha. O Flamengo tem barganha. A barganha do Flamengo tem uma multa que o protege, tem uma vida financeiramente saudável, não está desesperado. Então é muito difícil você claro fechar essa situação apenas pela vontade. Só que a questão é que ele é um jogador de seleção brasileira no ano da Copa do Mundo, precisando de espaço e querendo jogar num time que ele não vai ser titular de novo. Sim, mas eu sou o Flamengo, você, eu não você não liberei resolve o cara... tudo isso, você não combina com o Flamengo. Eu não liberei o cara para a Olimpíada, que ia valorizar o meu negócio, que ia deixar... Aí eu vou liberar para ele jogar contra o Flamengo, pelo Palmeiras, numa Libertadores, onde os dois times têm os principais rivais. Ou na última final da Libertadores, quem foi? Entendo. Só uma... Palmeiras. Por mais... Ok, é o top. Eu tenho uma sugestão. Mas eu vou te mandar um contato aí, chama Marcos Braz. Você dá uma ligada pra ele à tarde? Eu não tenho dinheiro, Dani. É só pra ligar, não é pra contratar. Você já tá vendo? É razão, não é emoção. Eu tenho uma sugestão. Já queria Zé, eu trabalho com cancela o voo e fica aqui com a gente. Mais que vocês brinquem comigo. Cancela o voo o quê? Cancela o voo lá da Ponte Aérea do Facinca e fica aqui com a gente. Não, tá bom. Deixa eu ler o fã de esporte aqui. Deixa eu voltar aqui pro Navarro, pro Yuri Alberto. O fã de esporte tá colocando o Navarro num outro patamar. Porque o Rodrigo tá falando assim, ó, é uma cornetada na gente, óbvio, mas é uma cornetada que dá pra dar debate. Vive reclamando que o Flamengo usa o Pedro como reserva de luxo, mas o Palmeiras pode fazer isso e é correto, porque tem diferença de um para outro. E o Antônio tá falando, que reserva, Dani? O Navarro chega pro lugar do Rony. Aí eu vou discordar do nosso amigo fã de esporte. Eu acho que o Navarro é uma composição de elenco para quem quer reforçar sua linha ofensiva. Sim. Eu acho que é isso. Enquanto não tiver, talvez, um camisa 9 resolvido, uma grande contratação, ele pode segurar ali, ser uma opção em algum momento. Agora, eu não acho que ele seja o grande centroavante que o Palmeiras busca há tanto tempo. E nem o Yuri Alberto. E não é um demérito. Não estamos desmerecendo o Rafael Navarro. É muito mais o cenário. Mas nada impede de ele assumir esse posto. Sim. Nada impede. Ele chega realmente como uma possível peça para compor elenco, mas nada impede. Mas eu acho que, então, Zé, eu acho que seria por conta da questão do eu acho que trabalho seria um processo. Sim, esse não processo. É que o Palmeiras acredita que ele vai ser o grande cara da camisa 9. Ou então, Dani, já que o Zé não quer falar muito comigo e tá meio bravo assim. Ficou sentimental. Agora Deixa, vem cá. Só entre nós. Não foi pra terapia. Só entre nós aqui. Só uma outra negociação que eu tenho, que eu não quero falar muito com o Zé, tá chato. Nem com o Pedro também, que eles não deixam. Esse dinheiro com 16 milhões, já que eles não querem ir pro Rio de Janeiro, vamos dar um rolê lá em Buenos Aires. O que você acha? Pegar aqui. Legal, dá pra um vinhozinho lá. O que você quer trazer de Buenos Aires, além do Malbec? Tem o Julian Álvares, já ouviu falar dele? Julian Álvares. Esse aí eu acho que o avião dele sai de Buenos Aires pra Europa, não sai pro Brasil. Tá vendo? Mas aí não vai entrar então, mas esses caras... É um palpite. Vamos dar uma... E aí, menino? O que você Julian acha? Álvares ou Yuri Alberto? Hoje? Oi? Porra. Nem se compara? Eu vou... Então não dá pra oferecer jogador lá pra Buenos Aires? Não dá pra oferecer jogador. Lá é só dinheiro? Lá é no Larginho. Então fica mais difícil. Lá é na Plata. Então já fica mais difícil. Mas aí é o que eu falo. É a contratação de um cara, brincadeiras à parte agora, que hoje está no topo do cenário sulão. O Julian tem 21. Voz da consciência 21. Já me... É um cara de excelente mercado. Óbvio que a Europa está de olho nele. Tem muita gente. A temporada que ele fez com o River Plate foi estupenda. Está na seleção argentina e custa caro. Se o Palmeiras quer um 9 de revenda, que ao mesmo tempo ele tenha todo esse case jovem, bom, maturado, bem trabalhado por um técnico, como foi a escola dele com o Gadiardo, personalidade, fazedor de gol. Eu adoro ele. Eu sou muito fã desse garoto. Dá pra ver. Muito fã, de verdade. Quase me bateu porque aqui, Zé, mas é muito bom jogador. Zé, mas sabe por quê? Eu sei, brincadeiras à parte, ele é bom jogador. Zé, ele me chamou muita atenção. Eu fiz muitos jogos do River esse ano, eu fiquei impressionado com o que ele se movimenta. Era você que comentava, eu tava ouvindo. Alguns. E vale investimento. Então, assim, o Palmeiras quer um 9 para jogar um Mundial, para ser um cara de respeito de banca, que vai custar caro, é esse. Mas deixa eu sei que meu primo tá assistindo e ele vai me xingar. Quem é teu primo? Hamilton, meu primo Hamilton. Hamilton, ótimo. Família do meu pai toda é palmeirense, é normal. Sei. Então, são todos italianos. Hamilton, relaxa. O Borja volta pro Palmeiras ou não? Não.
Burocraticamente só. O que fazer? O Palmeiras vai buscar no mercado alternativas. Mas futebol colombiano de novo. Foi a dona Leila, a nova presidente, que bancou, né? Sim, teve um aporte. Mas é aquela história. É o erro. Porque às vezes você lembra tem... que você falou do braço mais aberto ali, agora... Então, mas você tem 2 para 1. A Leila também está mais maturada. Ali você já conta, ali você já conta com o prejuízo, né, Zé? Tem como. Como é que você vai tirar de novo 10 milhões do bolso? Esquece. Ela está entendendo ainda, obviamente, ela é uma empresária, ela tem toda a experiência do mundo, mas recebeu mensagem do Hamilton aí, né? Recebi, meu primo aqui, ó. É verdade. Roger, você é louco. Ô Zé, fecha aí que eu quero colocar um outro ponto da Leila que também tem a ver com essa questão de entender o futebol de dentro. Mas fala aí o que você ia dizer. Não, eu acho assim que quando ela chega, ela tem que causar impacto. E foi o que ela fez. Escolheu quem? Alexandre Matos, que era, né, que virou um personagem quando ele chegou, muito porque alguns jogadores ele conseguiu tirar do Corinthians, aquela concorrência toda e tal. Agora não, Dani. Agora, primeiro, o dinheiro é dela. Sim. Ela já entendeu como funciona o futebol, porque ela é um avião. Em relação à negociação, ela é um avião. É só ver o que está acontecendo com a Crefisa, Palmeiras e os lucros que ela tem com o Palmeiras, né? Só que agora a responsabilidade dela é outra. É outra. Sim, é uma gestão. É uma responsabilidade, porque ela não está fora do clube. Enquanto patrocinadora, ela estava fora, entre aspas. Agora eu estou dentro e eu comando. Eu estou dentro e eu comando, tenho uma dívida com o clube que eu sou o presidente. Tem uma possibilidade de um campeonato mundial que eu possa entrar para a história. Só que eu tenho que fazer as coisas com os pés no chão. Sim. Porque eu sou a mira hoje. Eu sou a janela, está na vitrine. A janela está na vitrine. Então, qualquer passo em falso, ela pode ter prejuízo, ela pode ter um retorno negativo, uma cobrança negativa. Então, você começa a pisar em ovos, começa a analisar passo a passo. Aí, a presidente que está hoje no Palmeiras não é a presidente patrocinadora, é a presidente dona da Crefisa e da FEA. Olha, tem alguns pontos ainda que eu acho que são sensíveis. Eu sei que tem algumas ressalvas em relação a investidor se tornar ali parte de dentro do clube. Não, nem todas. Então, eu quero te ouvir a respeito disso. Eu só quero ler antes, por favor, a mensagem do Leandro Marcolino, que fala o seguinte: sorte da tia Leila que o Facincani não é conselheiro do Palmeiras. Acabava com a estabilidade financeira em uma janela. Depende. Não, é conselheiro contrato? Peraí. Olha aqui, recado dado. Não, é só uma brincadeira. Pode ficar tranquilo. Você é bom comentarista. Uma contratação pesada num time que tem... Deu ruim. Que tem uma estabilidade financeira... Desculpa. Ela às vezes é necessária. Ninguém vai destruir o Palmeiras por uma boa contratação mais pesada de um cara que está, vivendo o grande momento. Eu não preciso nem dizer que a torcida do Flamengo está feliz aqui com você, não tô né? dizendo, Dani, eu não tô nem dizendo que... Um flamenguista aqui deu uma sugestão boa. Leva o Pedro, mas... Paga a manda multa. pra gente o Scarpa e o Veiga. É bom também, tá vendo? Olha aqui, deixa eu colocar a Leila de volta nesse papo, nessa conversa, porque ela também fala sobre torcida de maneira geral e, obviamente, com foco em organizada. E esse é um ponto muito sensível. Pô, isso é sensível pra mais de Eu menos. acho muito saudável o presidente ser próximo não só do torcedor organizado, mas ser próximo de qualquer torcedor. Eu não faço qualquer tipo de discriminação com o torcedor do Palmeiras. Para mim, é torcedor do Palmeiras. E se depender de mim, a proximidade, não só com o torcedor organizado, como com qualquer torcedor, vai ser cada vez maior. Olha, eu gostei de vários pontos da entrevista dela, eu acho ela muito sensata. O que o Zé falou em negociação sem igual, é uma coisa muito boa para o futebol brasileiro. Agora, o Pedro Ivo tem alguns pontos interessantes e essa declaração, ela me incomoda não do ponto de vista da proximidade, me incomoda do quanto essa proximidade pode custar num momento não tão bom, Pedro. Eu acho que a gente precisa, antes de qualquer coisa, deixar muito claro. E vou falar até, acho que em nome do nosso grupo aqui da mesa. A gente não segrega, o organizado é menos importante que o fulano. Todo mundo é torcedor igual, isso eu estou de acordo com a Leila. O problema é que ela precisa recuperar, relembrar, recordar, na memória, refrescar para o fã de esporte entender. O problema não é a relação dela ser próxima com a organizada A ou com a organizada B. O problema é quando ela é próxima, ela tem uma influência direta no clube, como ela tinha no futebol. Ela é próxima de uma organizada A e essa organizada A está fazendo campanha para tirar o profissional B.
quando essas coisas se misturam, a organizada está fazendo um protesto violento. E então a patrocinadora é próxima da organizada. Aí o debate começa a ficar cinzento, começa a ficar confuso. Esse tipo de coisa aconteceu muito. O problema é quando a patrocinadora ela tem um compromisso comercial com a organizada. A Crefisa, que patrocina o time, patrocina também a escola de samba, a Mancha Verde. A gente pode falar, você chega na quadra da Mancha Verde, hoje a quadra da Mancha Verde, ela tem uma placa lá. Quadra de ensaio Leila Pereira Ilamar. É o nome da quadra. Por quê? Você olha para qualquer lugar da quadra, você tem painel da FAM, banner da Crefisa. Então, assim, quando você tem esse compromisso comercial, é muito delicado. Aonde sai o compromisso comercial e entra o debate da presidente com o torcedor? Aonde entra a gestão do clube sendo influenciada por essa organizada? Ainda mais... Entendeu? E essa é a zona cinzenta. Não é desrespeitar torcedor. E eu ia falar para você, acrescenta a paixão, né? Sim, claro. Que aí é o grande problema. Dentro desse meio que o Pedro está falando, dessa mistura, a paixão do torcedor. Claro. Uma coisa é o torcedor da turma do amendoim, outra coisa é o torcedor da torcida organizada. Pois é, e uma coisa é o torcedor que acabou de ganhar 2 Libertadores, outra coisa é o torcedor quando o time está ameaçado lá para meio, para baixo da tabela. Você já viveu esses extremos. Não precisa muito. E aí como é que você vai receber esse cara que você tem um compromisso comercial dentro do clube? Esse cara está ameaçando o jogador, a gente já viu isso, a gente já viu o jogador do Palmeiras ameaçado na rua. Esse cara está ameaçando jogador e ele quer bater na porta para conversar com a presidente porque ele tem um compromisso comercial. Então, como é que você vai administrar isso? A gente não está dizendo que a organizada A é mais importante que o cara que não tem como pagar um plano de sócio, ou que o cara que paga o plano de sócio mais caro é mais importante que a organizada B. O que eu estou querendo dizer é, Dani, é uma linha muito tênue. Você assume um risco muito grande quando você se torna um parceiro comercial de uma torcida organizada, você é patrocinadora e você é presidente. Se as pessoas não conseguem enxergar o quão cinzento e o tanto de conflito de interesse que tem nisso, aí, desculpa. E Pedro, outra coisa. Desculpa, só o Zé tinha pedido... Era isso? Que eu ia falar, justamente, nessa questão do conflito de interesse. Porque você vai lidar com pessoas que são movidas à paixão. Sim. Que para esquecer o dinheiro, para esquecer da gratidão, é rapidinho. Claro. Né? Porque a paixão, muitas vezes, ela sobrepassa, ela se sobrepõe a isso. E quando isso acontece, é fácil. E a equipe do Palmeiras, nós temos vários exemplos. Não muito distantes aí. O Felipão, quantos anos tem o Felipão? 70 aí? 71. 71. Mas quanto tempo atrás ele dirigiu o Palmeiras? Que foi 3 anos. 3 anos. E estava disputando a Libertadores. Sim. E o que aconteceu? O time jogando, disputando a Libertadores, bem. Pedra no ônibus. Se eu não me engano, o time estava bem na Libertadores. Estava bem. O time chegando no estádio do Palmeiras, não é que ele estava chegando no estádio da Bomboneira, ou no estádio. Chegando no estádio do Palmeiras, os torcedores do Palmeiras simplesmente apedrejaram o ônibus do Palmeiras. Sim. Então essa linha, essa barreira, vamos dizer assim, chega em determinados momentos que ela pode não existir. E aí entra no que o Pedro está falando, que é uma relação bem difícil de lidar com esse tipo de coisa que é chamada paixão. Né? Para mim nunca deu certo e nunca dará essa relação. Torcedor torce. Torcedor tem que ser tratado como um cliente do clube. Torcedor tem que ter a responsabilidade dele fora do clube. Tem que ser muito bem tratado. Muito bem tratado. Mas não é ele que vai gerir o clube. Igual, tá? O organizado não tem que ter mais benefício do que o cara que, mas ele só vai 1 ano no estádio, mas se o cara é assíduo, frequentador, paga em dia, esse cara tem o mesmo direito do outro. Claro. Tá? Não tem nem melhor nem pior. A torcida tem que ficar cuidando daquilo que lhe é peculiar, que é a festa, apoiar, fazer tudo em prol do clube, ter a paixão. Quando precisar criticar, critica, enfim, faz lá. E é absolutamente normal, o futebol é assim. Afinal, o clube é da torcida, tem direito de criticar, né? Da porta para fora. Da porta para dentro, como ela mesma colocou então, tem que ser uma gestão profissional. Gestão profissional é feita por pessoas que estão ali com austeridade, com transparência, sem conflito de interesses. Então, eu odeio essa relação, em qualquer esfera. Não é Palmeiras, é em qualquer uma. Nunca deu certo, repito, nunca. Toda vez deu problema. E quando justamente o Palmeiras cortou relações, essas mais presenciais de torcida dentro do clube, o Palmeiras andou. Paulo Nobre foi assim, Maurício foi assim, aliás, covardemente, muitas vezes atacado por uma torcida e termina como talvez o maior presidente da história do Palmeiras, em termos de títulos. Com certeza. Né? Sim.
Não dá para você mensurar o tamanho do trabalho do Maurício. Eu mesmo já fui crítico em muitas situações que eu achei que o Maurício podia agir diferente. Ele mesmo reconhece isso. Mas agora, na gestão toda profissional, esse sim, nunca abriu sala para torcida e ganhou o que ganhou. Sim. Então, é nesse tipo de ponto que as pessoas têm que se apegar. Parar de pensar menos só com essa paixão, com essa empolgação, é dinheiro, essa megalomania, sabe, que às vezes pode fazer muito mal, e trabalhar muito mais com a razão. Olha só o Palmeiras que nesse ano, e por mais que o torcedor criticasse, e em alguns momentos tinha razão de um ou outro... Falei da razão? Vai lá. Zé, rapidinho. Por mais que o torcedor criticasse e tivesse razão que uma ou outra contratação poderia ter sido feita, o Maurício colocou os pés no chão, o Maurício deixou o Palmeiras numa linha financeira muito boa e terminou ganhando 2 títulos de Libertadores no mesmo ano. O Banana, que muita gente chamava, covardemente. Pra gente fechar esse assunto, errar com certeza vai errar. E é do jogo, né? Ninguém vai acertar o tempo todo. A minha questão é você se colocar de frente a um local que todo mundo tá vendo que o erro tá ali iminente. É só dar uma esquentadinha. E tem uma mensagem aqui, por que o torcedor acaba gostando, entre aspas, dessa ideia? Porque ele entende que vai ser isso aqui, ó. Essa presidente está certa, o futebol é popular, ingressos mais baratos já, o José Roberto fala. Isso é diferente da aproximação, né, Pedro? Pra gente fechar. Para deixar claro, até para não parecer que aqui tem algum tipo de preconceito contra a organizada, e não é o caso. O que eu acho é que você precisa riscar o chão, Dani. É o que o Facincani falou. Riscou o chão. Daqui para cá é a gestão. Daqui para lá é tudo ao torcedor, sabe? É democratizar o acesso ao estádio, é tentar fazer uma situação que você tem pelo menos um setor do estádio com preço mais barato. Eu sou super a favor do torcedor, da organizada que se propõe a apoiar. Eu não tenho problema da organizada, em algum momento, ser ouvida pelo clube. Sim. Ó, a organizada vai pleitear aqui, ela está, sabe, num processo democrático como outro qualquer. Ela vai levar, as reivindicações do torcedor à diretoria. Tudo bem. O que não dá, por exemplo, no Corinthians, toda semana a diretoria se reúne com a organizada. Você se pauta muitas vezes por isso. No Palmeiras você tem compromisso comercial. Então, isso para mim é que é uma linha muito tênue. Quando você extrapola, quando você não delimita, quando você não risca esse chão, que daqui para lá não dá mais, você acaba ficando refém de muitas situações, sabe? Como é que você vai dialogar depois com isso? Então, assim, toda festa e maior respeito do mundo pelas organizadas. Adoro o carnaval, o carnaval que as organizadas fazem, adoro a festa organizada na arquibancada. Eles trabalhando naquilo que eles têm de responsabilidade. Exato, da porta do clube para dentro, eu não acho que seja saudável participar da gestão e ter compromissos comerciais, porque aí você vai ficar na mão da paixão. O cara que vai perder um pênalti no domingo, a torcida vai querer que ele seja demitido na segunda. É um treinador que perde 2, 3 jogos, mas dentro de um processo eles vão querer que seja demitido na segunda. Se você começar a passar tudo para a mão da organização, você ficar refém, é um limite muito complicado, Dani.